Olha, assim, em janeiro, a iminência de uma guerra após a morte de Qassem Soleimani assustou o mundo. O coronavírus, a disputa comercial entre Estados Unidos e China e as eleições americanas geraram novos desafios para as relações internacionais. Para falar mais sobre isso, nós temos agora dois participantes aqui na nossa programação. O cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, Hussein Khallout, e o coordenador do programa de pós-graduação da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel. Professor Oliver, como vai? Muito obrigado por estar aqui. Olá, tudo bem? Professor Hussein também, muito obrigado por estar aqui. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, eu faço uma pergunta geral para os dois, falando, claro, sobre a grande expectativa para as relações entre os países nesse período de coronavírus e, claro, focando com a eleição americana e o resultado com a vitória de Joe Biden. Eu começo com o professor Oliver Stunkel. O que se esperar, professor, em 2021 com essa relação internacional e a mudança do comando da principal potência, no caso dos Estados Unidos? Bom, obviamente, vários aspectos que a gente precisa olhar. A partir da eleição e daquilo que foi prometido pelo candidato Joe Biden, me parece evidente que o presidente tem noção de que ele não pode simplesmente voltar ao mundo pré-Trump. O mundo mudou bastante, os Estados Unidos está diante de um cenário global muito mais difícil. O tema ambiental é mais importante do que era ainda no governo Obama. A relação com a China piorou bastante. A gente está em um mundo cada vez mais marcado pela geopolítica. E também me parece que a pandemia ainda vai impactar bastante a política global. A questão da vacina está apenas começando. Então, há muita incerteza nesse sentido que ainda vai marcar o cenário internacional e eu acho que por um bom tempo a gente vai ter que se acostumar a um cenário de altíssima incerteza, né? Com alguns países avançando mais no processo de vacinação, outros ficando mais para trás e também um aumento de tensão entre Pequim e Washington que pode gerar esse cenário de alta imprevisibilidade. Professor Hussein, por favor, expectativa depois da eleição americana, o que podemos esperar para as relações globais em 2021? Obrigado, bom dia, Oliver. Bom dia, Tiago. Bom, eu começaria dizendo que, obviamente, com o Biden na Casa Branca, a tendência é que tenhamos uma nova configuração do poder mundial. Obviamente que o mundo com Trump ele caminha por condicionantes que certamente no futuro governo Biden não se encaminhará. Isso eu começaria falando um pouco do arco de alianças dos Estados Unidos. O arco de alianças de Washington está deteriorado. Um dos grandes desafios do Biden será reconfigurar esse arco de alianças, e a começar pelas relações transatlânticas, em particular com as potências europeias, Alemanha e França. Segundo aspecto, no que diz respeito à reconfiguração desse arco de alianças que se encontra deteriorado, é uma nova abordagem que os Estados Unidos precisam explorar em suas relações multilaterais, no âmbito do sistema multilateral. O Trump esgarçou muito o papel dos Estados Unidos, o papel de liderança dos Estados Unidos nos fóruns internacionais. E cabe ao Biden redefinir essa atuação dos Estados Unidos nesse certame. E, por último, a relação China-Estados Unidos. Obviamente que tanto republicanos quanto democratas têm a compreensão de que é preciso conter a expansão do poder da China no mundo. A questão aqui é que o que muda, na verdade, é a abordagem, é a fórmula de contenção, né? O Trump entende que a contenção ela funciona melhor a partir de um confronto direto, e os democratas entendem que essa confrontação não deveria ser direta, deveria ser a partir de fios condutores que forcem a China a jogar conforme as regras internacionais. Professor Hussein Khallout e também o professor Oliver Stunkel conversando conosco aqui na Jovem Pan. Agora a pergunta de José Maria Trindade. Uma pergunta para os dois, Zé Maria. Pois é, eu queria saber dos dois exatamente essa visão de mundo, né, diante desse debate aí, anti-globalismo, né,
e também as relações, os interesses das nações. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, existia muito aquele conceito de nações amigas, aliadas, e a formação do Mercosul foi ali um início de interesse pessoal particular, né? Não pessoal, mas particular, de cada grupo econômico. Era uma tendência mundial de formação de fechamento em blocos. E aí foi a origem do Mercosul. E eu queria saber o que mudou de lá para cá. Quer dizer, as embaixadas deixam de ser representações de nações e passam a ser escritórios de trabalho e de negócios? Professor Oliver, começa com o senhor. Bom, claramente o regionalismo é uma tendência muito visível em várias regiões do mundo. Temos negociações para a criação de um espaço de livre comércio no continente africano. A União Europeia passa por um processo de consolidação. Houve uma renegociação do acordo comercial entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. E também em várias outras regiões, na Ásia, sobretudo, vemos avanços nesse sentido. A América Latina é uma espécie de exceção nesse sentido, porque houve poucos avanços ao longo dos últimos anos em relação à integração. Eu diria hoje que a região talvez seja uma das menos integradas do ponto de vista econômico, também do ponto de vista político, que é um grande desafio para o Brasil, que não consegue influenciar muito o que acontece na América Latina, né? Quando a gente vê o caso da Venezuela, por exemplo, eu diria que o Brasil nem sequer faz parte dos 5 países mais influentes na Venezuela, né? Onde temos a China, os Estados Unidos, a Rússia, Cuba, talvez, né, como atores que de fato definem o futuro daquele país. Então, o multilateralismo também é uma maneira para países influenciarem o jogo internacional. O Brasil soube fazer isso bastante bem ao longo das últimas décadas, conseguiu emplacar vários brasileiros em cargos relevantes de instituições internacionais, enquanto um pensamento antiglobalista enxerga essas instituições como algo que ameaça a soberania. Mas, na grande maioria dos casos, e aí a União Europeia talvez seja uma exceção, na grande maioria dos casos e dos grupos e instituições dos quais o Brasil participa, eu diria que, acima de tudo, o Brasil soube influenciar os outros e não acho que essas instituições, a participação brasileira dessas instituições reduziu a soberania brasileira. Neste momento, sem dúvida, o peso, a capacidade brasileira em se projetar e influenciar o jogo internacional é muito menor do que era alguns anos atrás. Professor Hussein? Bom, eu começaria dizendo que o Brasil não tem estratégia nenhuma de política externa para região nenhuma no mundo e para tema nenhum. O grande projeto da política externa do governo brasileiro atual era o Donald Trump. Donald Trump perdeu, então não tem projeto nenhum. Esse é o fato. Olhando para a nossa própria região na América do Sul, o Oliver está certo em dizer que o Brasil perdeu seu peso gravitacional, perdeu latitude na capacidade de influir nos processos decisórios que tocam a segurança regional sul-americana, em todos os seus aspectos. O Brasil não sabe como quer ser um indutor de desenvolvimento na América do Sul, né? E o Brasil, hoje, na minha percepção, peca ao atacar o sistema multilateral. Explico o porquê. O sistema multilateral para países como o Brasil, que não tem os recursos de poder que Estados Unidos, a China e a Rússia têm, é um foro de multiplicador de forças. Então, países como o nosso, no sistema multilateral, ele multiplica sua força à medida em que ele consegue construir um arco de alianças em defesa de temas que endereçam o desenvolvimento ou direitos humanos ou políticas de desenvolvimento sustentável face às grandes potências. Então, o Brasil, na verdade, também não tem estratégia de abordagem no âmbito do sistema multilateral, a não ser aquela que atende o interesse a uma base política do atual presidente da República, mas não em todo o sentido do interesse estratégico do Estado brasileiro. Bom, olhando um pouco mais longe, eu acho que o Brasil terá um enorme desafio de ter que
reconstituir uma nova abordagem para a Amazônia. É um tema muito importante, é um tema que vai ocupar cada vez mais a centralidade da agenda internacional, e o governo norte-americano, o futuro governo do presidente Joe Biden, vai assumir a dianteira. A questão que fica, como o Brasil tende a abordar, tende a endereçar essa questão à medida em que será cada vez mais cobrado nesse aspecto. Exatamente, eu gostaria de que vocês, professores, por favor, falassem então um pouco mais sobre esse assunto, como os senhores analisam a posição do Brasil diante do mundo nesse novo ano com relação ao cenário do meio ambiente. As críticas ao nosso país foram bem duras nesse fim de 2020, o bem, entre aspas, aliado Donald Trump saiu dando lugar a um Biden que já nos prometeu sanções, assim como outros países também já nos cobraram enfaticamente postura diferente. O que deve ser feito pelo governo para a gente não perder mais a confiança do mundo, também para a gente não sofrer, para o Brasil não sofrer mais com essa imagem desgastada e, claro, precisamos mesmo nos atentar mais aos assuntos do clima. Vamos começar então agora acompanhando a resposta do professor Oliver. Bom, eu acho que o Hussein está certíssimo. O Brasil atualmente não projeta uma visão própria, não pauta a agenda internacional. Quem articula a narrativa sobre a Amazônia são os outros, né? O Brasil reage, etc. Mas atualmente o chanceler brasileiro, por exemplo, não defende o país de maneira adequada, amplia ainda mais a percepção de que o governo está sem rumo, é visto como uma pessoa não séria, foi muito constrangedor. Recentemente, o chanceler fez um discurso para embaixadores de outros países e virou motivo de piada. Ninguém leva atualmente a sério o que o chanceler diz, e a insistência do presidente da República em manter o chanceler é visto como um aceno à facção mais radical do governo, mas o chanceler, de fato, não cumpre a sua função, que precisa ser também de blindar e de utilizar o Itamaraty como um escudo, né? Vale a pena lembrar que o Brasil tem um dos ministérios de relações exteriores mais sofisticados do mundo, que pode também atuar como um comitê de gestão de crise, né? Quando algo acontece. Isso é comum. Mundo afora, isso funcionava no Brasil por muitas décadas e atualmente essa estrutura não está funcionando adequadamente. O tema ambiental veio para ficar, ele faz parte do mainstream político no Ocidente. E isso é algo que é fundamental para a atuação brasileira nos Estados Unidos e na Europa também. Partidos centristas hoje têm uma atuação que no Brasil seria vista como ambientalista, né? Ou seja, uma ex-candidata à presidência, Marina Silva, tem hoje em dia um acesso a todos os principais vozes, né, na Europa, nos Estados Unidos, e lá ela não seria vista como ambientalista, apenas representaria um consenso cada vez mais visível, e isso é algo que claramente requer uma estratégia sobre qual é o plano brasileiro em relação à Amazônia, como o Brasil pretende se defender das críticas que estão surgindo. Um aspecto importante é que os Estados Unidos e a Europa também percebem ou enxergam o tema ambiental como ameaça à sua segurança nacional. Ou seja, o tema ambiental hoje é tema das Forças Armadas americanas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e isso é algo que também precisa no Brasil envolver não só especialistas em meio ambiente, mas também as Forças Armadas, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Turismo. Então, falta atualmente uma estratégia holística de qual é o papel do Brasil em relação à Amazônia e como a Amazônia e o tema ambiental se integra no projeto do Brasil como um todo. E é um tema que atinge proporções enormes, realmente. O professor Hussein já adiantava um pouquinho para a gente com relação ao assunto. O que acha, professor, realmente o tema meio ambiente vai estar em grande destaque nesse próximo ano? Como ficariam nossas relações internacionais? Adriana, eu diria o seguinte, que daqui em diante, todos os novos arranjos comerciais internacionais vão obedecer a uma nova doutrina ambiental. Esse é fato.
Tá? Então, não vai ser possível para o Brasil estar integrado às cadeias produtivas de valor, não vai ser possível para o Brasil atrair investimentos, não vai ser para o Brasil participar de grandes concertações comerciais nos fóruns multilaterais e também nos contextos regionais, se o Brasil não tiver uma política ambiental diferente da que tem atualmente. Isso é fato, né? Então, isso me recorda como aconteceu ainda nos anos 90. Nos anos 90, houve uma mudança fundamental nas relações internacionais, à medida em que também se transformou como uma doutrina o combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. Naquela altura, países ou empresas que não tinham um marco fiscalizatório forte na contenção desse tipo de violações não eram admitidos nas grandes concertações comerciais. E isso que levou, por exemplo, a resistências quanto ao ingresso da própria China na Organização Mundial do Comércio, né? E também em outros aspectos. Portanto, Adriana, o Brasil, na verdade, tem a primazia de ser um dos grandes baluartes da consecução de uma nova doutrina ambiental internacional, né? E o Brasil, na minha opinião, hoje, ele peca pela falta de estratégia, por uma falta de visão de como endereçar essa matéria, visando a proteção da nossa segurança nacional, seja ela da perspectiva econômica, seja ela da perspectiva financeira, seja ela da perspectiva da geração de emprego, de rendas para o povo brasileiro. O tema ambiental não é descolado da realidade do dia a dia da sociedade. Ele é parte hoje em dia, né? Então, se a gente quer falar de geração de renda, emprego, crédito, etc., nós temos que observar esses elementos. Caso contrário, estaremos à deriva, tendo o poder de sermos atores extremamente potentes e relevantes na matéria. Agora, o que precisa é mudar a política ambiental. Manter a política ambiental e estar inserido nessas discussões não vai ser algo viável. Professores, agora a última pergunta, direcionada aos dois, com o nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo. Professores, professor Oliver, professor Hussein, muito prazer em falar com vocês. Eu queria saber o seguinte, existem sinais de que os interesses brasileiros podem ser prejudicados por um isolamento do Brasil por parte dos nossos principais parceiros comerciais, os Estados Unidos e China? Professor Oliver. Bom, sem dúvida, né? O Brasil está passando por talvez sua pior crise internacional, vamos dizer. As relações do Brasil com o resto do mundo estão passando pela sua pior crise em décadas. Como o professor Hussein apontou corretamente, o único projeto, de fato, a única visão da política externa era se aproximar ao governo Trump. Isso não é mais viável. Eu acho que talvez tenha um outro objetivo, que é mobilizar a base bolsonarista, sobretudo agora que o governo se aproxima mais do centrão, que o discurso antipolítica, anticorrupção já não existe mais. A política externa serviu também como maneira de manter uma base mobilizada que pedia a radicalização, a ruptura, porque, de fato, a atual política externa é uma política externa de ruptura, ela é revolucionária, de certa maneira, né? E isso funciona, né? Quando a gente olha nos grupos mais radicais do WhatsApp, etc., existe aí um apoio à atuação do governo. O problema é que isso, obviamente, representa um risco enorme para a economia brasileira, muita preocupação no agronegócio em relação à piora da relação brasileira com a China, muita preocupação e muita frustração também com o fato de que a retórica do presidente atrapalha a ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Então, certamente aí isso tem um custo, isso vai demorar também para consertar, e também a fé que os chineses botam no vice-presidente já não é a mesma que era no ano passado, né? No ano passado, o Hamilton Mourão viajou para Pequim, havia uma expectativa de que a retórica anti-China ia cessar. Ele se encontrou com Xi Jinping, que é um gesto muito importante. O presidente da China se encontrou com o vice-presidente de outro país, passaram quase uma hora juntos. E aí havia uma expectativa de que ele conseguiria entregar, de fato, encerrar esse período de tensões. No início deste ano, houve novamente ataques por parte do ex-ministro da Educação,
pelo Eduardo Bolsonaro. Então, as capacidades, vamos dizer, das forças mais moderadas dentro do governo estão em queda, né, porque cada vez mais há uma percepção de que esses grupos não conseguem controlar o presidente. Então, eu não vejo nenhuma vantagem econômica dessa ruptura pelo qual o Brasil está passando. Pelo contrário, eu acho que há uma percepção cada vez mais clara entre as elites econômicas de que essa política globalista causa um prejuízo enorme na economia brasileira. Professor Hussein. Bom, eu começaria dizendo que ela é uma política, sobretudo, anti-brasileira. Eu diria que o Oliver pontuou como uma política externa revolucionária. Eu concordo nesse sentido, mas ela é revolucionária no sentido de ser contra os interesses nacionais do Estado brasileiro, contra a Constituição. Isso é importante ter clareza do que a gente está falando. O Brasil, no passado, teve alinhamentos automáticos com os Estados Unidos, no governo Dutra, no governo Castelo Branco. A diferença de você ter um alinhamento para a subordinação completa de interesses, em que você se torna incapaz de tomar qualquer decisão diplomática sem antes você ter de consensuá-la com Washington. Isso nunca aconteceu. Né? Então, esse modelo revolucionário ele é inédito em todos os seus sentidos, porque isso tem, então, a razão de ser por trás do que o Oliver falou muito bem sobre a base. Mas eu gosto de explorar esse ponto da base sob o seguinte aspecto: o Bolsonaro não olha a política externa brasileira sob a ótica do interesse nacional do Estado brasileiro. Eles olham a política externa naquilo que ela representa de ressonância para a base, ou seja, é a base que molda os interesses estratégicos do Brasil. Não é que a base se adapta aos interesses estratégicos do Estado brasileiro. Então, é importante ter clareza nesse aspecto. E aí entra nessa minha análise a questão do tensionamento com a China. Quer dizer, não faz o mais remoto sentido você tensionar com o seu maior parceiro comercial. Se você olhar os dados econômicos, durante o ano de 2020, a China foi o maior importador de produtos brasileiros. Né? Então não tem muito sentido. Só que na leitura, digamos, na gramática diplomática do atual regime brasileiro, entende-se que é possível endereçar as duas coisas: manter a China como grande parceiro e atacar a China para alimentar a base. Só que isso não funciona muito bem de acordo com os códigos, digamos, políticos e culturais chineses. Né? É importante isso ser compreendido. Ao mesmo tempo, o Brasil, há uma leitura também equivocada da perspectiva estratégica do Palácio Planalto de que a China precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa da China. Bom, isso é um erro tremendo de avaliação estratégica. Tá? Segundo aspecto é de que os Estados Unidos precisam do Brasil mais que o Brasil precisa dos Estados Unidos. Né? Essa é a leitura em relação ao governo Biden, porque o governo Biden, em tese, teria o interesse de fazer com que o Brasil bloqueie a expansão, a participação da Huawei na rede de 5G. Portanto, veja o que nós fizemos com os Estados Unidos. O governo brasileiro colocou em legitimidade a eleição do presidente eleito, circulou teorias conspiratórias de que a eleição foi fraudada e, no final das contas, acabou saudando o presidente eleito. Quer dizer, você levou 40 dias tentando tensionar com supostamente o seu segundo maior parceiro comercial a troco de nada. Então, se você olhar objetivamente para o que nós temos, Diogo, nós já estamos isolados internacionalmente. Nós não temos um governo simpático nos Estados Unidos ao Brasil, um governo que vai entrar. Nós temos a China, que olha para o governo Bolsonaro com altíssimo coeficiente de desconfiança, e o Oliver mencionou muito bem. Eles apostavam no vice-presidente da República como ponto de ponderação, já nem apostam mais nesse aspecto. Se a gente olhar para a Europa, o Brasil está isolado das potências ocidentais da Europa, ou da Europa Ocidental como um todo. E se a gente olhar para o contexto regional sul-americano, nós estamos totalmente à deriva. Mencionamos isso no início. E qual é a política externa do Brasil para a África? Ela é inexistente, simplesmente isso. Né? Portanto, eu acho que o que nós temos hoje, para encerrar
o que eu estou dizendo, nós temos o que eu chamo de movimentos táticos conjunturais. Então, são ações pontuais que se fazem de acordo com a demanda da base, de acordo com o interesse surgido naquele momento daquela autoridade, seja ela o próprio chanceler, o presidente da República ou o círculo íntimo do presidente, né? Ela não é orientada a partir de uma visão estratégica de Estado de médio e longo prazos. Esse é o grande problema. O que nós estamos vendo é a destruição do corolário doutrinário da política externa nos últimos 100 anos. Professor Hussein Kalut, que é pesquisador da Universidade de Harvard, cientista político, muito obrigado, viu, professor, pela atenção, pela gentileza, um bom fim de ano, excelente 2021. Até a próxima. Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado. E aqui o professor Oliver Stunkel, da Fundação Getúlio Vargas, do curso de Relações Internacionais, coordena a pós-graduação. Professor, obrigado mais uma vez pela gentileza e um excelente ano. Até a próxima. Obrigado, igualmente.